eu vejo as pernas de louça da moça a qual passa. Se eu troquei o quê? Pelo a qual é pronome relativo. Se tem mais de um verbo, é oração subordinada adjetiva. Beleza? Então, aqui é oração subordinada adjetiva. O restante é só você fazer isso de tentar trocar ou não. Beleza? Agora, essa questão 24 aqui, mais uma das questãozinhas que pode cair na prova para vocês. Mais uma da questãozinha que pode cair na prova. Vamos lá. Ele quer saber o seguinte. Olha a resposta. Em cujo, a que, por quê? Caraca, professor. É em cujo, é de cujo. Eu já passei o bizu para vocês. Ele não para aqui? Tem uma vírgula, ele para aqui. O Brasil, vírgula. Seio se extraem homens ilustres. Aí eu tenho que saber o seguinte, se é em cujo ou se é de cujo. Seios se extraem homem ilustre. Extrai, o que extrai, olha aqui, ó, o que extrai. E aí, galera, qual é a proposição que pede? O que extrai De alguma coisa. Olha a preposição de. Então, é o Brasil de cujo. Beleza? Toda vez que eu quero saber qual é a preposição que está antes do cujo, eu tenho que ir no verbo depois e perguntar para ele. Isso aqui, galera, é transitividade. É a nossa primeira, é a nossa segunda aula. Tá lá, transitividade. Fazer a pergunta ao verbo. O que extrai de alguma coisa. Eu vou extrair do copo, vou extrair da garrafa, vou extrair do caderno, vou extrair do computador. O que extrai de alguma coisa. Então, eu vou jogar essa preposição de lá antes do cujo. Tá? Então, aqui eu já corto esse e já corto esse. Vamos continuar. Caminhada decididamente para o progresso, tanto aspiramos. Então, quem aspirar, ele também pode ser duas coisas. Aspirar pode ser verbo transitivo direto e aspirar pode ser verbo transitivo indireto. Quando que aspirar vai ser verbo transitivo direto? Quando que aspirar vai ser verbo transitivo indireto? Aspirar vai ser verbo transitivo direto quando tiver no sentido de respirar. Eu aspiro o ar. O ar. Eu aspiro o ar e não eu aspiro ao ar. Não tem preposição. Quando que o verbo aspirar vai ser verbo transitivo indireto? Galera, isso cai pra caramba para fuzileiro naval. Cai muito, presta atenção. Tá comendo, não tá comendo não, né? Não tô dando aula que tu tá comendo não, né? Pelo amor de Deus. Não come agora, não conversa agora, pelo amor de Deus. Vamos lá. Verbo transitivo. Quando que aspirar vai ser verbo transitivo indireto? Se é verbo transitivo indireto, é porque tem preposição. O verbo aspirar vai ser verbo transitivo indireto quando ele estiver no sentido de desejar. Os alunos aspiram ao cargo de fuzileiro naval. Os alunos aspiram ao cargo e não os alunos aspiram o cargo. Se eu falar os alunos aspiram o cargo de fuzileiro naval, quer dizer que os alunos estão chegando lá nos fuzileiros navais e estão assim, ó. Vocês estão respirando os fuzileiros navais. Vai ter a preposição quando for no sentido de desejar. Os alunos aspiram ao cargo. Olha a preposição lá. Ao cargo de fuzileiro naval. Então, olha aqui, ó. Para o progresso, tanto aspiramos, tantos desejamos. Então, esse aspirar, ele é no sentido de desejar. Então, ele pede a preposição lá. Então, aqui, ó, eles aspiram, tanto aspiramos a quê? Tá? Isso aqui muita gente erra. Vai por mim, muita gente erra. A caminhada decididamente para o progresso a que tantos aspiramos. Por que tem a preposição do a? Porque o verbo aspirar, ele é um verbo transitivo indireto, que ele está no sentido de desejar. E, portanto, e, porque, e, a que. Vamos lá.
Se eu já sei que é aqui, eu corto essa aqui, ó. Por quê? Acabou. Acabou, né, galera? Acabou, né? Qual é a resposta? Letra C. Letra Charlie. Tem alguma coisa errada que eu tô acertando tudo, tô estranhando. Não, tá bem. O importante é isso. Vamos lá. E, por quê? E, por qual razão ou por qual motivo? Vamos lá. Aula de porquê. Por quê? Por quê? Por quê? E por quê? Esse porquê você troca por pois. Ele é um porquê explicativo. Por que você faltou a aula? Faltei a aula porque estava doente. Faltei a aula pois estava doente. Então, esse porquê ele é explicativo. Esse porquê você troca por qual razão ou por qual motivo. Ele é um porquê de pergunta. Por que você faltou aula? Por qual motivo você faltou aula? Tá? Esse porquê, ele é um porquê substantivo. Ou seja, ele tem um artigo antes. Quero saber o porquê você faltou. Então, é junto com acento. E esse porquê você troca pela palavra motivo e ela aparece no final de frase. Cuidado com o final de frase, porque ele pode deslocar e colocar lá na primeira frase. Só que vai ter vírgula. Ele normalmente aparece no final de frase, tá? Normalmente não, ele só aparece no final de frase. Então, aqui é o bizu dos porquês. Isso aqui na minha época caía pra caramba para fuzileiro naval. Malco U, Malco L e por quê? Então, pega aí o bizu. Aí, ó, tanto aspiramos e pelo motivo que tanto lutamos, pela razão por que tanto lutamos. Beleza? Então, aqui é o porquê separado sem acento. Eu já corto esse e já corto esse. E no final, lutamos a fim de torná-lo uma nação a qual seja rica e forte. Uma nação a qual é uma nação que é um pronome relativo. É o que a gente está estudando. Uma nação a qual seja rica e forte. Então, uma nação que seja rica e forte. Beleza? Questão boa para fuzileiro naval. Tranquilo, galera? Entenderam, sim ou não? Sim. Sim. Vamos lá. Quais opções não, ele quer que não devem ser preenchidas com a preposição delta. Qual com a preposição delta? Então, vamos lá. A lei que se referiu foi revogada. Quem se refere Alguma coisa? depois. Alguma coisa. A alguma coisa. Tá vendo como é que vocês já estão ficando espertos? Então, a lei a que se referiu foi revogada. Já não é a alfa. Tranquilo? Eu acho que tem mais uma coisa aqui. Já, olha só, ele quer saber quais opções não devem ser preenchidas com a preposição. Então, a 1 é uma delas. Ele quer que não seja preenchida com a preposição D. E a primeira foi preenchida com a preposição A. Então, todas que começam fora da 1, começa com a 2, 3, 4, eu vou cortar. Olha aqui, ó. A alfa começou com a 2, vou cortar. A Charlie começou com a 2, vou cortar. A Delta começou com a 2, vou cortar. Aí, galera, só de saber uma. Só de saber uma. Ou é bravo ou é eco. Vamos continuar. Os problemas que se lembraram eram muito grandes. É o verbo lembrar. Quem lembra, lembra De alguma coisa. De alguma alguma coisa de alguém. Quem lembra, lembra dele. Então, os problemas de que se lembraram eram muito grandes. Então, já não é a 2. Então, automaticamente, eu já achei minha resposta. Que a eco começa com a 2. Ó, a outra é a 2. Então, minha resposta é bravo. Aí, aqui, galera, ó, o cargo que aspiras é muito importante. Aspirar no sentido de desejar é verbo transitivo indireto. E ele pede a preposição. Qual a preposição que ele pede? Eu bati pra caramba com vocês aí quase agora.
Eu aspiro ao cargo. O verbo aspirar no sentido de desejar pede qual preposição? Ao. A, só o A, tá? A. O O é o artigo, é só o A. O cargo a que aspiras é muito importante. O filme que gosto, que gostou, foi premiado. Quem gosta, gosta. De D. alguma coisa. Então, olha ali, ó. O filme de que gostou foi premiado. Ó, o filme que assistimos foi épico. Então, assistir no sentido de ver. Assistir no sentido de ver pede a preposição. Pede a preposição a, igual aspirar. Tá? Então, tá aí para vocês. É só olhar o verbo depois, galera. Olhem depois, ver qual é a preposição que ele pede e encaixa antes do que, encaixa antes do cuja, beleza? Quando ele botar essas questões que tu vê que tem preposição, igual ali em cima, ó, em cujo, de cujo, a que, de que, é porque ele quer que o verbo que esteja lá na frente, ele te indique qual preposição o cara usou. É isso. Ele quer saber. Aí, nesse caso, é mais regência, tá? É mais uma parte da regência. Mas pode ser aqui. Aí, uma questão da Marinha para vocês, ó. Uma questão da Marinha. Basicamente a mesma coisa, tá? Em que opção é a expressão de que completa a lacuna corretamente? Em que? Aí você vai fazer a mesma coisa. A rua, tracinho, moro. Olha o verbo morar. O que eu falei para vocês? Assisto em Manaus. O verbo assistir é quando ele está no sentido de morar. Ele pede a preposição em. Então, aqui, ó, moro em Caxias, moro em São João, moro em Bangu. Olha aí, ó, a rua em que moro. O motivo que brigaram é desconhecido. Então, o motivo que brigaram é desconhecida. O verbo brigar. Os motivos brigaram. Quem briga, briga por alguma coisa. Então, o motivo por que brigaram. Tá? O motivo por que brigaram é desconhecido. Assistimos ao filme, olha aqui, ó. Olha o A, tá correta essa frase. Olha o A, assistir no sentido de ver. Verbo transitivo indireto e pede a preposição. Assistir-me ao filme que falou ontem. Só que agora eu quero saber qual é a preposição. Quem fala, fala De alguma de. coisa. Isso aí. Então, assistimos ao filme de que falou ontem. Então, é essa aqui, ó, Charlie. Aí vocês continuam nessa estrutura, galera, que vocês vão fazer as demais, tá? Só vocês continuarem nessa mesma ideia. O verbo ali, se apaixonar. Li semana passada, verbo ler. Quem lê alguma coisa, lê o quê. Então, é verbo transitivo direto. Então, aqui entraria só o quê. Porque o verbo aqui, ó, ele é verbo transitivo direto. Ele não tem preposição. Ele não pede preposição. Quem lê alguma coisa. Lê o quê. Não tem preposição. Então, aqui é puro. O livro que li semana passada é excelente. O livro o qual li semana passada é excelente. Inclusive, esse que é um pronome relativo. O livro que li semana passada é excelente. Oração subordinada adjetiva restritiva. Só para continuar o nosso estudo. Aí aqui, galera, 27. Assinale a alternativa em que a oração destacada é subordinada à adjetiva. Aí, ó, eu já vou logo no gabarito, tá? Que a gente já falta 3 questões para a gente acabar aqui. O professor, o qual contou essa história, tornou-se meu amigo, lá na Delta. O professor, o qual contou essa história. O professor tornou-se meu amigo, desculpa, que contou essa história. Então, o professor, oração principal, tornou-se meu amigo, oração principal, oração subordinada adjetiva. Oração subordinada adjetiva o quê, galera? Restritiva ou explicativa? Restritivo. Restritiva. Restritiva. Simples assim. Assinale a alternativa que apresenta a correta classificação da oração em negrito do seguinte período. A chama de um amor que chegou ao fim
jamais se acende novamente. Então, eu vou cortar aqui. A chama de um amor, oração principal, jamais se acende novamente, oração principal. Que chegou ao fim, oração subordinada. Agora, eu quero saber se ela é adjetiva ou se ela é substantiva, ou até adverbial, tá? A chama de um amor, a qual chegou ao fim. Beleza. Se eu troquei pelo a qual, é porque esse que é um pronome relativo, então é oração subordinada adjetiva. Oração subordinada adjetiva o que, galera? Restritiva. Restritivo. Aí, ó, só pode ser Charlie. É a única adjetiva restritiva. Ele nem botou adjetiva explicativa, só para você ter noção. Tá? Olha aqui como é que ele fez nessa questão aqui. Ó. Essa questão 28 é a cara da prova de vocês. Olha lá, lembra que eu falei isso lá no início? Oração subordinada substantiva completiva nominal. Oração subordinada adjetiva temporal. Oração subordinada adjetiva final. Olha aí, vai botar isso para enrolar a cabeça de vocês. Vai no que? Troca pelo a qual. Se trocar e fizer sentido, é pronome relativo. Então, é oração subordinada adjetiva. Aí é só ver se é explicativa ou restritiva. Assinale o período em que há uma oração subordinada adjetiva restritiva. A casa onde estou é ótima. Então, aqui, ó, a casa é ótima. Oração principal, tá? Oração principal. A casa é ótima. Oração principal. Onde estou? A casa a qual estou. Veja que esse onde estou está assumindo a função do pronome relativo. Basta você trocar por a qual. A casa a qual estou é ótima. A casa que estou é ótima. Então, a adjetiva já é a minha primeira. Oração adjetiva. E é restritiva, porque não está entre vírgulas. Já é a nossa alfa. Não está entre vírgulas. Aí vocês fazem na outra. Brasília, que é a capital do Brasil, é linda. Brasília, a qual é a capital do Brasil, é linda. Beleza, é uma oração subordinada adjetiva. Só que é restritiva, galera? Não. É o quê? Explicativa. Explicativa. Penso que você é bom do coração. Penso isso. Se penso isso, oração subordinada substantiva. Vê-se isso. Oração subordinada substantiva. Nada obstém a isso. Oração subordinada substantiva. Pronto. Acabou. É o mel. Mais uma com preposição, galera. Mais uma com preposição, tá? Preenche os espaços com as preposições. A, por, de, em, com. Aí quais vão ser essas preposições? Aquela mesma parada. Cuja beleza o povo tanto se orgulha. Quem se orgulha, se orgulha. O povo tanto se orgulha. Deu. Aí, ó. De cujas. Este é o local. De cujas beleza o povo tanto se orgulha. Se orgulha. Este é o local, tracinho, cuja riqueza os historiadores se referem. Quem se refere A alguma. a. Pronto, é só preposição. E joga a preposição lá. E vai feliz. Vai feliz. Agradeça a Deus, em primeiro lugar. Aí, em segundo lugar, você agradeça a Deus. Aí, em terceiro lugar, você agradeça a Deus. Quarto lugar, você agradeça ao seu esforço. E lá, por último, você agradeça ao professor Ricardo Oliveira. Por último, eu sou o último nessa história. Aí você, obrigado, professor. Era só pegar a preposição. Aí tu vai feliz. Este é o local cujas praças se realizam concerto sinfônico. Os concertos sinfônicos se realizam. E aí, qual é a preposição? Em. Tá vendo, galera? Como é que vocês já estão pegando? Fizemos aí umas 3, agora vocês já estão pegando. Este é o local, tracinho, cujo tombamento todos lutam. Quem luta, luta por alguma coisa. E este é o local, tracinho, cuja preservação todos concordam. Quem concorda, concorda Com alguma coisa. Acabou, galera. Parecia difícil, mas não é tão difícil. Eu vou deixar, salvo o melhor juízo, a 31 e a 32. Vou deixar para vocês fazerem, galera. Para, de fato, vocês verem se vocês aprenderam. Depois vocês me mandam, porque acaba aqui, ó. Vamos lá. Acaba aqui.
Então, eu vou deixar essas duas finais aí, 31 e 32, para vocês baterem nisso aí que eu expliquei. Tá bom? Vou descartar aqui. Eu tinha que fazer outro slide, guardar bonitinho e deixar essas anotações bonitinhas para mandar para vocês. Mas eu não sou tão organizado como o professor Páscoa. Mas agora que eu vou comprar um caderno, ele tem as linhas, vai ficar uma parada maneira para caramba.